Dia 175, Deuteronômio 29. Foi nas planícies de Moabe que Moisés confirmou os termos da aliança que o Senhor havia feito com o povo de Israel, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todo o povo e disse: Vocês viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos vocês viram as grandes provas, os sinais e grandes maravilhas. Mas, apesar disso tudo, até hoje o Senhor não deu a vocês coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos que conduzi vocês pelo deserto, nem as suas roupas, nem as suas sandálias dos seus pés ficaram estragadas. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, para que soubesse que eu sou o Senhor, seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, vieram lutar contra nós, mas eles foram derrotados por nós. Conquistamos o território deles e o demos às tribos de Ruben e Gade, e a metade da tribo de Manassés como herança do Senhor. Portanto, obedeçam fielmente aos termos desta aliança para ter o sucesso em tudo o que fizerem. Vocês todos estão hoje diante do Senhor, o seu Deus. Os seus líderes de tribos, os povos, os juízes e os oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com as crianças, as mulheres e os estrangeiros que vivem no seu acampamento, incluindo os lenhadores e os carregadores de água. Vocês estão todos aqui para firmar uma aliança com o Senhor, o seu Deus. A aliança que Ele está fazendo com você hoje. Hoje Ele vai confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o Deus de vocês, conforme lhes prometeu, e como jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esta aliança, sob juramento, não faço só com vocês, que estão aqui hoje, na presença do Senhor, o seu Deus, mas também com as futuras gerações de Israel. Certamente vocês lembrarão como vivemos na terra do Egito e como, ao sair de lá, atravessamos com segurança as terras das nações inimigas. E vocês viram as suas imagens e seus ídolos detestáveis de madeira, de pedra e de prata e de ouro. É bom lembrar essas coisas para que não exista entre vocês homem ou mulher, grupo de famílias ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o seu Deus, e passe a prestar culto aos deuses daquelas nações. Porque no dia em que alguém fizer isso, estará plantando uma raiz que produzirá fruto amargo e venenoso. Ninguém caia no erro ao ouvir estas palavras de maldição, de invocar uma bênção sobre si, mesmo no seu íntimo, dizendo: posso seguir o meu próprio caminho e mesmo assim ter sucesso e paz. Isso traria destruição a todos, tanto a terra irrigada quanto a terra seca. O Senhor não perdoará quem fizer algo assim. A ira e o zelo do Senhor arderão em chamas
contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor afastará esta pessoa de todas as tribos de Israel e a castigará, segundo as maldições da aliança escrita no livro desta lei. Os filhos de vocês, as gerações futuras e os estrangeiros que vierem de terras distantes verão a devastação da terra e as doenças enviadas a ela pelo Senhor. Toda a sua terra será coberta de enxofre e sal, terra imprestável onde não se semeará. Ela nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, e Adma, e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto com esta terra? Qual foi a causa de tamanha ira? E não faltará quem responda a elas: foi porque os moradores desta terra abandonaram a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, aliança feita com eles quando os tirou da terra do Egito, pois eles prestaram culto aos outros deuses e se prostraram diante deles, deuses desconhecidos que o Senhor não lhes tinham dado. Por isso o Senhor ficou muito irado contra esta terra, de modo que todas as maldições escritas neste livro caíram sobre eles. Com grande ira, indignação e furor, o Senhor arrancou os israelitas de sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas são para serem conhecidas por nós e por nossos filhos, para que obedeçam todas as palavras desta lei para sempre. Salmos 119, do 49 ao 71. Lembrem-se da promessa que o Senhor fez na sua palavra ao seu servo. Ela tem sido o meu consolo e a minha esperança. Quando eu estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola. A sua promessa me enche de força e poder para enfrentar a situação. Pessoas orgulhosas zombam de mim a toda hora, mas eu nunca abandonarei sua lei. Eu me lembro, Senhor, dos seus julgamentos no passado e encontro consolo no meu coração. Fico tomado de grande ira com os pecadores rebeldes que, por vontade própria, deixam de obedecer às suas leis. Transformei as suas ordens escritas em alegres canções que me acompanham durante toda a vida. Durante a noite, Senhor, eu penso no seu nome, na sua santidade e no seu amor. Penso também em obedecer a sua lei. Essa tem sido a minha prática, cumprir as suas instruções. O Senhor é a maior riqueza, por isso prometi obedecer a sua palavra. Ó Deus, de todo o coração eu suplico, por favor, ajude-me com o seu amor, embora eu não mereça. Mostre o seu cuidado e proteção por mim, conforme diz a sua promessa. Quando paro para pensar sobre a minha vida,
trato sempre de abandonar os meus caminhos errados para andar segundo a sua vontade revelada. Quando se trata de cumprir os seus mandamentos, não tenho tempo a perder. Os pecadores procuram me apanhar nas armadilhas do pecado, mas eu não abandono as suas leis. À meia-noite, me levanto para agradecer ao Senhor pelas suas justas leis. Todos os que amam e obedecem ao Senhor, todos os que cumprem as suas instruções, são os meus amigos chegados. Ó Senhor, a terra está cheia de provas da sua bondade. Ensina-me as suas ordens escritas. Senhor, trate com bondade o seu servo conforme a sua palavra. Ensina-me a tomar decisões certas e aplicar bem a sua sabedoria, pois confio plenamente em seus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora obedeço a sua palavra. Eu sei que tudo o que faz é bom, porque o Senhor é bom. Por isso eu peço, ensina-me a conhecer as suas ordens escritas e a obedecer-lhes. Pecadores orgulhosos têm inventado mentiras sobre mim, mas mesmo assim eu continuo a obedecer às suas instruções de todo o coração. O coração dessa gente é incapaz de entender e sentir as maravilhas da sua lei. Para mim, ela é a maior alegria. O castigo que o Senhor me deu foi bom para mim. Só assim aprendi a pôr em prática as suas ordens escritas. A sua lei vale mais para mim do que uma fortuna de ouro e de prata. Isaías 56. Assim diz o Senhor: sejam justos e honestos para com todos, pois a minha salvação está se aproximando e em breve eu mostrarei a minha justiça. Abençoarei o homem que tomar uma decisão firme de não trabalhar nos sábados para não profaná-lo e de vigiar sua mão para não fazer o mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: é certo que o Senhor me expulsará do seu povo. E o homem que perdeu a capacidade de ter filhos não deve pensar: não passo de uma árvore seca. Pois o Senhor promete a estes homens que não podem ter filhos: se vocês guardarem os meus sábados, fizerem a minha vontade e se apegarem à minha aliança, eu lhe darei na minha casa, dentro dos meus muros, uma honra muito maior do que ter filhos e filhas. Eu darei a vocês um nome eterno que nunca vai ser esquecido. Quando a pessoa de outros povos que se unem ao Senhor para amarem o nome do Senhor e o servirem, guardando o sábado, deixando de profaná-lo e para se apegarem à minha aliança, eu mesmo levarei ao meu santo monte e lhes darei grande alegria em minha casa de oração. Aceitarei suas ofertas queimadas e demais sacrifícios no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o soberano, o Senhor que reuniu os israelitas exilados. Ainda vou reunir outros, aqueles que já foram reunidos. Venham animais do campo, animais da floresta, venham comer.
Os líderes do meu povo, os vigias do Senhor, os pastores de Israel, não são capazes de ver os perigos. Parecem cachorros mudos, incapazes de latir para avisar do perigo. Eles gostam mesmo de dormir e sonhar, cheios de preguiça. Além disso, são cachorros gulosos, nunca estão satisfeitos. São pastores sem entendimento que só cuidam de si. Cada um procura vantagem própria. Cada um grita: venham, vamos arranjar vinho e bebida fermentada e dar uma grande festa. Isso sim, isso que é vida. E amanhã será ainda melhor, com mais vinho e mais festas do que hoje.